Então, alegre, meu irmão e minha irmã, como vai você? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Dando continuidade à nossa série sobre os símbolos judaicos, vamos falar hoje sobre a Hanukkah, em conexão com a festa de Hanukkah, ok? Então, eu gostaria de falar um pouquinho para você sobre essa menorá que foi modificada na época dos Macabeus, ok? Vamos então trabalhar os seus aspectos. Por que a palavra Hanukkah em hebraico é composta de 5 letras? O motivo é que em Hanukkah nós estamos desfrutando dos frutos que a Torá nos proporciona. E isso é uma coisa muito interessante, porque a festa de Hanukkah, ela foi celebrada pelo próprio Yeshua, corroborando dessa forma e validando tudo aquilo que foi feito na festa, não só os acontecimentos, como a forma como eles celebraram a festa. Isso é muito importante para a gente entender, porque como nós vamos falar agora sobre a Hanukkah, que é esse símbolo de Hanukkah, nós vamos entender alguns aspectos proféticos dela, tá? Eu quero mostrar para você algo um pouco diferente, que está conectado com a Hanukkah. O que acontece quando nós celebramos Hanukkah e acendemos as velas? O que ela nos proporciona? Qual o direcionamento que isso tem para a nossa vida? Vamos ver agora? Veja bem, aqui está uma figura da Hanukkah. E aqui nós temos as 7 manifestações, tá? E lá no 8 nós temos o recomeço, eu vou explicar cada uma delas. O Shamash, que é esse que está escrito em vermelho no centro, é aquele que dá origem a todas as coisas. Então eu gostaria de te mostrar como é que isso aqui acontece, quais são as implicações de cada uma dessas situações aqui, começando com Hesed e terminando em Malchut. Então, vamos trabalhar por todos esses conceitos para você poder entender o que cada dia da festa de Hanukkah vai trazer para mim e para você, tá? Hesed, essa palavra hebraica significa o amor, benevolência, misericórdia para com o próximo. Então, a palavra ela traz em si, né, a conotação do amor do Eterno para conosco. Então vamos notar que essa palavra é composta de 3 letras em hebraico, e isso aponta para um amor que abrange as 3 dimensões do homem: o corpo, a alma e o espírito, tá? Hesed demonstra para a gente essa benevolência, essa misericórdia, esse amor profundo que Hashem tem por mim e por você, nos dando Yeshua, tá? Mas esse amor, em última instância, ele é o próprio Elohim. Porque o nosso querido irmão Yohanan, né, o João, ele declara: Elohim é amor. Então isso é uma coisa muito interessante, a forma como isso se manifesta, tá? E quando nós acendemos a primeira vela da nossa Hanukkah, além do Shamash, que é essa vela central, nós estamos acendendo a vela correspondente a Hesed, que significa o quê? Que eu também estou sendo participante deste amor, eu estou sendo alcançado por este amor, eu estou sendo impactado por este amor. Olha só que coisa tremenda isso, olha só que coisa maravilhosa. E um detalhe, tá? Na raiz da palavra Hesed nós temos Hassid, que significa aquele que é santo, piedoso. Então, todas as vezes que eu sou alcançado e transformado por essa benevolência, essa misericórdia, esse amor do Eterno na minha vida, isso vai causar também uma transformação na minha vida. Isto é, desde que eu me permita ser transformado, tá? Então, isso é uma coisa muito bonita, mas também é algo muito importante, porque mostra para mim e para você que nós precisamos celebrar a festa entendendo essa conotação profética, porque não adianta eu celebrar a festa só pela celebração. Eu fiz Hanukkah, eu celebrei festa XYZ. Se eu não compreender essa questão profética da festa,
Então, uma das coisas, ou seja, a primeira coisa que vai acontecer conosco é sermos alcançados por essa benevolência, esse amor gostoso que o Eterno tem, essa misericórdia que Ele tem pela nossa vida. Se fosse pelas nossas justiças, certamente já estaríamos mortos, mas a benevolência, esse amor gostoso que Hashem tem por nossas vidas, nos conduz a um outro patamar, que é o patamar da misericórdia dele, nos levando a um relacionamento em amor com o Eterno através de Yeshua. Vamos continuar? Depois de receber Hesed, entramos em Gevurah, palavra hebraica que significa poder. Ela refere-se ao poder real. Olha só que coisa interessante. Poder real, porque nós nos relacionamos com o Rei do Universo, tá? E a frase seguinte, ela é bem taxativa no que diz respeito a isso, porque ela diz assim: é notável que somente quem tem o Eterno dentro de si pode ter Gevurah, o poder que vem do Rei, e assim agir como príncipe, como aquele que governa em nome do Senhor. E eu gostaria de ampliar esse conceito, mostrando a você uma outra questão. A questão do governo. Como é que nós governamos? Nós governamos com a espada, nós governamos com as armas, nós governamos através de um poder humano grandioso? Não. Todo o nosso governo é exercido através de palavras. Sim. Para espanto de muitos, o nosso governo é exercido por palavras. Por quê? Todas as vezes que nós abrimos a boca, nós estamos criando algo com a palavra, seja positivo, seja negativo. Então, o nosso governo pode ser um governo que vai emanar palavras positivas. E essas palavras vão construir situações que vão abençoar, transformar, curar, libertar muitas vidas. Ou então, nós podemos também abrir a boca para dizer algo que não é tão bom e não causar um impacto bom no mundo em que vivemos e com as pessoas com quem convivemos. Por isso, é muito interessante e é muito preocupante ver certas pessoas que se dizem servos do Eterno abrindo a boca e falando. Por quê? Porque suas palavras não são positivas. E como nós temos dentro de nós o Espírito Santo, as nossas palavras, elas saem carregadas de poder e de autoridade. Continuando, a palavra Gevurah traz consigo ainda em sua raiz o termo gabar, que significa prevalecer, ser poderoso, ter força e ser grande. Olha que interessante, esse termo mostra para a gente que quando eu trabalho da forma correta com as palavras, quando eu sei colocar as palavras, quando eu tenho sabedoria para colocar as palavras de forma correta, eu vou prevalecer, vou me tornar uma pessoa poderosa, vou ser forte, vou ser grande. Não no sentido que o mundo demonstra, porque para o mundo atual, a grandeza de um homem está nos bens que ele tem, está nas empresas que ele possui, está no status que ele ocupa dentro da sociedade. Para o Eterno não. Para o Eterno a grandeza, a força de um homem estão no seu caráter, na transformação que isso aconteceu na vida dele. Então, quando nós pegamos o próximo termo que é Geber, está ligado ao homem. Então, isso aí, Gevurah, precisa alcançar a minha vida e me transformar para que eu possa me tornar a pessoa que Yeshua deseja que eu seja. Um grande homem, porém humilde. Um grande homem, porém sábio. Um grande homem, porém aquele que serve. Então todas essas características vão nos tornar Gibor, que significa homem poderoso, debaixo do governo de Yeshua. É importante a gente entender que isso é questão de caráter. O nosso caráter precisa ser alcançado e dentro da perspectiva do caráter precisa ser mudado, para que eu possa então assimilar essa Gevurah
E quando ela chegar na minha vida, eu possa então me tornar um servo competente de Yeshua, aquele servo que é achado servindo como? Assim a ponto de influenciar uma sociedade, assim a ponto de abençoar pessoas, assim a ponto de trazer a presença dos céus para a terra. Dessa forma, nossas vidas serão impactadas e impactarão pessoas, o que é o mais importante nos nossos dias. Seguindo adiante, teremos Tiferet, palavra hebraica que vem da raiz Tifara, que significa beleza, glória, orgulho. É interessante porque essa palavra, quando ela é aplicada ao homem, ela mostra que quando o meu caráter é transformado, eu me torno uma pessoa bela, uma pessoa gloriosa, uma pessoa de quem o Eterno tem orgulho. Não orgulhosa, mas de quem o Eterno tem orgulho. E é uma coisa interessante porque na raiz nós temos Pa'ar, que significa glorificar, embelezar e adornar. Nesse caso, como nós somos servos, nós não glorificamos a nós mesmos, mas nós conduzimos essa glória ao Senhor. E isso é muito importante porque quando caminho nessa presença do Eterno, eu sou adornado pelo seu Espírito com os dons, as ferramentas espirituais para que eu me torne uma pessoa maravilhosa no sentido espiritual. Uma pessoa que vai caminhar e ser guiada pelo Espírito Santo. E olha que coisa linda, quando eu faço isso, eu sou embelezado e eu trago beleza para o mundo. Eu posso ouvir então das pessoas que eu estou sendo um canal para que Yeshua seja visto através da minha vida. E tem uma coisa também interessante nessa última palavra, que é a raiz, né, Pe'er, que significa turbante, que está dentro da palavra Tiferet. É da mesma raiz. Turbante. O que é um turbante? O turbante é um tipo de vestimenta que você coloca na cabeça, tá? O turbante era feito de linho e colocado na cabeça do sacerdote e era usado pelo noivo. Então, esse turbante é a cobertura na nossa cabeça, ou seja, a nossa mente estará sendo protegida, blindada pelo Espírito do Eterno, para que tudo isso que nós estamos recebendo a cada um dos dias da festa de Hanukkah não suba a nossa cabeça. Ou seja, nós vamos continuar tendo o mesmo padrão de humildade, o mesmo padrão de sensibilidade, apesar de estarmos crescendo muito diante do Eterno. E diante das pessoas também, isso é lógico. Mas perceba que a nossa mente precisa estar blindada, ela precisa estar protegida pelo Espírito Santo, para que nós não julguemos que somos pessoas muito importantes, que somos pessoas que já conquistamos tudo e que devemos tratar os outros com desdém. Pelo contrário, a nossa condição de servos nunca pode ser abandonada. Ainda que eu esteja numa posição de exaltação, eu tenho que continuar sendo servo. Porque esse é o objetivo do Espírito Santo, tomar a minha personalidade e a sua personalidade em Hanukkah e vir transformando, vir lapidando, vir trabalhando, para que eu me torne alguém que Ele deseja que eu seja, não aquela pessoa que eu quero me tornar. Vamos continuar a nossa caminhada? Netzach, palavra hebraica que significa força, vitória, perpetuidade. O termo indica algo que ocorre na vida de alguém de forma duradoura. Olha só que interessante, quando nós estamos caminhando com o Senhor, algumas situações nas nossas vidas, elas são permitidas por Hashem para testar a mim e a você. E todo homem que caminha com Yeshua, toda mulher que caminha com Yeshua é testado e é provado. Para quê? Para saber se nós temos força para continuar.
para saber se nós vamos perpetuar a nossa caminhada com o Senhor até alcançar a vitória. Porque é muito fácil, ao primeiro obstáculo, nós desistirmos. Isso é muito fácil. As pessoas comuns fazem isso. As pessoas que não têm ligação nenhuma com o Senhor, não têm nenhuma conexão com nada, elas olham para uma situação e quando aquilo começa a se tornar um pouco mais complicado e difícil, elas abandonam aquilo e vão para uma outra coisa que seja mais fácil e mais cômoda, porque zona de conforto é algo que ninguém quer deixar, não é verdade? Porém, quem é que alcança a vitória? Aquele que permanece, aquele que perpetua a sua caminhada e que diz: eu não vou desistir de jeito nenhum. Uma das coisas que nós precisamos receber no nosso espírito para impactar todo o nosso ser é Netzach, essa força que nos leva à vitória. É uma força que faz com que nós caminhemos, ainda que nós estejamos caídos. Nós vamos nos levantar e, levantando-nos, nós estaremos nos colocando em pé novamente. Vamos erguer a cabeça e dizer: eu não vou parar, eu vou perpetuar a minha caminhada até o fim, até que eu alcance o objetivo que foi traçado. E na raiz dessa palavra nós temos o termo Natsal, que significa livrar, salvar, resgatar. Quem recebe essa força que conduz à vitória do Eterno é aquele que foi livre, que foi salvo, que foi resgatado através do sangue de Yeshua. Amados, pessoas comuns desistem, mas pessoas incomuns, pessoas que carregam em si o poder do Espírito Santo através do resgate que recebemos em Yeshua, nós não vamos desistir. Nós não vamos abandonar a nossa caminhada, nós não vamos deixar Yeshua por nada, ainda que se levantem contra nós. A nossa postura deve ser diferente. Então, Netzach para nós significa que eu vou receber uma injeção diferenciada de um ânimo, uma força que vai me conduzir a patamares que me levarão à vitória. Mais um dia de Hanukkah e algo mais está sendo transformado no nosso caráter, na nossa mente e no nosso corpo. Hod, palavra hebraica que significa esplendor, majestade, vigor, glória. Aí a pergunta que vem na nossa mente é: por que a gente está falando tanto desses aspectos de majestade e glorificação em Hanukkah? Sabe por quê, irmãos? Porque Hanukkah é um tempo de milagres. E quando a gente serve ao Eterno e nós fazemos as coisas da forma correta, o que acontece? Ele vai operar isso nas nossas vidas. Então, os milagres vão acontecer na nossa vida. E nós vamos refletir esse esplendor do Todo-Poderoso. Então, nós vamos refletir essa majestade, esse vigor, essa glória do Eterno. E você sabe por quê? Porque eu e você carregamos em nosso ser o poder para que nós possamos ser esses espelhos para o mundo. Porque cada vez que uma pessoa olha para mim e para você e sabe a quem nós servimos, ela vai buscar na nossa vida aspectos que nos identificam, que nos alinham com o Senhor. Isso é muito importante porque vai depender daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós aprendemos e qual foi qual foi a intensidade da aplicação que nós fizemos. O mover que nós trouxemos para nós através dessa situação. Sabe, então isso é que é intenso, tem que ser intenso na minha vida e na sua vida, porque eu e você precisamos tomar isso e falar assim: eu quero servir, eu quero caminhar adiante, eu quero refletir a glória de Yeshua HaMashiach. Mas para isso acontecer tem um preço a ser pago. Para que eu possa ser o espelho desse esplendor de Yeshua, há um preço a ser pago. Por isso que eu estou dizendo dessa assimilação
que a gente tem que ter com Yeshua, dessa identificação, essa vivência com Yeshua, tem que ser uma coisa poderosa. É uma decisão que eu tomo de negar a mim mesmo, porque a glória e o esplendor não são meus, são dele que vem para mim, e eu sou esse espelho que reflete isso. Por isso é algo que precisa ficar tão intenso em minha vida e em sua vida. É algo que precisa estar entranhado no meu corpo, no seu corpo, na minha alma, no meu espírito, para que a hora que houver uma necessidade, as pessoas possam apontar e dizer: aquele ali é um servo que reflete a glória de seu Senhor. Yesod, palavra que significa alicerce, base. Fundamentos. Essa palavra nos remete a fundamentos. Como é que eu posso trabalhar a raiz Yassad, que significa estabelecer, fundar, lançar alicerces, se nós não temos esses alicerces, esses fundamentos? Então, uma das coisas que Hashem quer trabalhar através do Espírito Santo na minha vida e na sua, são os fundamentos. Ou seja, o Eterno quer fazer com que eu e você estejamos bem fundamentados na sua palavra, bem alicerçados com os alicerces fundos, resistentes, poderosos, para que no momento oportuno ele possa tomar esses alicerces para construir algo sobre nós. Isso aqui é uma outra muito importante, uma coisa muito importante. Por quê? Porque a palavra informa que a pedra que os edificadores rejeitaram foi posta por pedra principal. E essa pedra se chama Yeshua. Para mim construir alguma coisa tem que ser no alicerce chamado Yeshua. Eu não posso construir nada em outro alicerce. E o alicerce que ele deixou para a gente é a Torá, são as Escrituras. Então, eu tenho que ter Yeshua, mas eu tenho que ter conhecimento das Escrituras. Ou seja, uma coisa precisa estar atrelada à outra. Por isso é importante que eu tenha o conhecimento das Escrituras desde os fundamentos, desde o princípio, começando lá em Bereshit, no livro de Gênesis, e vindo caminhando, tendo conhecimento, relacionamento com a palavra, aprofundamento que gera transformação. Para que tudo isso aconteça e eu possa ter alicerces firmes, alicerces consistentes, que nada vai me abalar. Como a palavra diz, podem vir os ventos com conhecimentos outros, com situações adversas, nada disso vai me abalar. Dá uma balançada aqui, uma balançada ali, mas eu vou continuar de pé porque eu tenho fundamentos, eu tenho alicerces profundos que não vão permitir que toda a construção que é a minha vida, que é a sua vida, que ela caia, que ela seja destruída. E quem vai lançar esses ventos permitidos pelo Senhor é o nosso adversário, através de circunstâncias múltiplas. Ele vai tentar de todas as formas desestabilizar a minha vida e a sua. Para quê? Para mostrar para a gente o seguinte: você não tem base, você não tem fundamento, você não tem alicerce. Se houve algum problema conosco, qual deve ser a nossa reação? Em Hanukkah, vamos procurar aprofundar os nossos alicerces. Vamos fazer com que as nossas bases sejam cada vez mais sólidas, o nosso conhecimento seja maior, o nosso relacionamento com o Eterno seja ainda mais intenso. Ok? Chegamos a Malhut, palavra que significa poder soberano. É interessante porque essa palavra, ela foi traduzida lá na Brit Hadashah, no Novo Testamento, por reino, tá? E a diferença de uma coisa para outra é bem interessante, porque reino dá a ideia de algo físico. E em Malhut não há nenhuma fisicalidade. Pelo contrário, é um poder soberano que vem dos céus para conquistar a terra. Isso vem através de quem? Do Melech, que é o rei,
que também de Meluhá, que significa o reinado e a realeza. Então, esse reinado e essa realeza, ela alcança a nossa vida através de Yeshua. E Yeshua deixa para nós como selo o Espírito Santo. Para quê? Para que através do Espírito Santo os sinais sejam operados, os milagres, as maravilhas e a construção de vidas, de relacionamentos que vão nos fortalecer formando um corpo. Porque para que esse poder soberano possa interagir, é necessário que hajam pessoas. Então esse poder soberano ele não é derramado só sobre um homem, ele é derramado sobre pessoas, pessoas que compõem esse poder soberano e que juntas buscam isso. E você vai notar que Yeshua diz que ele fez de nós reis e sacerdotes. Você deve notar que as duas palavras estão no plural. Ou seja, não é algo particular, é algo geral, mas que precisa passar por este processo de transformação em Hanukkah. Ou seja, os milagres vão acontecendo, vão havendo mudanças, transformações, vão havendo edificações que são solidificadas, alicerces que são aumentados e fortalecidos, para que nós possamos alcançar esse patamar de participar do poder soberano de Yeshua, e nessa participação nós nos tornemos reis e sacerdotes auxiliares do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, como também ele é chamado de o nosso grande Kohen Hagadol, o grande sumo sacerdote. Então, tudo isso vai acontecer comigo e com você em Hanukkah, para que o nosso homem interior ele possa ser tocado, transformado e preparado para algo maior. Finalizando, o último dia é o dia de recomeço, tá? O 8º dia da Hanukkah nos leva a recomeçar quando adicionamos o Shamash, que é o braço central. Temos então o 9, que significa Emet, verdade. E uma coisa muito interessante, amados, é que esse recomeço com a verdade nos leva a algo que tem começo, meio e fim, porque a palavra Emet em hebraico, ela tem a primeira letra do alfabeto hebraico, no meio do alfabeto hebraico e a última, ou seja, demonstrando que a verdade ela tem começo, meio e fim. E isso é algo sensacional, é algo fantástico. Por isso, a finalidade de Hanukkah e da Hanukkah, esse símbolo do qual nós estamos falando, é trazer ao mundo essa verdade do ungido. E o nosso querido Yeshua, que através dos grandes milagres que ele operou a todos, né, mostrando que o espírito guerreiro dos Macabeus vive ainda em todo judeu que nele crê. Então, que isso seja uma verdade para mim e para você, que isso seja algo que esteja fazendo com que eu e você possamos recomeçar em Hanukkah, através da Hanukkah também, que ao acendimento de cada vela, essa verdade, ela possa se consolidar na minha vida, na sua vida, e transformar-nos, levando-nos àquele estágio de varão perfeito, homem muito próximo da condição de Yeshua, ou seja, um homem que anda de acordo com os decretos do Eterno. Que o Eterno possa abençoar a minha vida e a sua. Baruch Hashem Hakadosh Baruhu. Nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Que Hashem te abençoe. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like aí. Mostre para todo mundo, conte para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo de edificação da noiva do Cordeiro e inscreva-se no nosso canal.